e todo o público, portanto, em geral. Obrigada por terem vindo. Eu tinha preparado, portanto, rapidamente um PowerPoint com grandes tendências sobre esta questão, crise e imigração, no entanto, de facto, é um tema extremamente vasto, incide sobre as questões do trabalho. Eu sou economista do trabalho, de recursos humanos, insistindo nesta vertente, e, portanto, vou tentar muito rapidamente, porque eu pensava que tinha mais tempo, dar-vos grandes tendências, portanto, que podem, de facto, depois ser fruto de discussão, mas que me pareceram também bom lembrar-vos, antes de chegarmos, de facto, a alguns aspectos mais específicos. Eu não vou falar especialmente, não vou detalhar na minha intervenção, especialmente, nomeadamente, no caso das comunidades africanas. Aliás, temos aqui, como dizem, outros grandes especialistas como o Dr. Pedro Góes, mas, portanto, vou-vos, nem, digamos, só especificamente o caso de Portugal, mas vou dar, de facto, alguma panorâmica geral sobre estas problemáticas. Chamando-vos a atenção para algumas destas dimensões. Por exemplo, algumas tendências. Reparem, esquecem-se muitas vezes que a globalização, de facto, é uma as migrações são um dos três pilares da mundialização, juntamente com as trocas internacionais dos movimentos de capitais. Há alguma dimensão, reparem, da dimensão dos fluxos migratórios ao nível mundial, onde algumas tendências são manifestas, como, por exemplo, esta feminização destes fluxos migratórios, como os especialistas também sabem. Chamar-vos a atenção também, por exemplo, para a dimensão das pessoas, portanto, nascidas no estrangeiro, nos grandes países da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico. Reparem, esta organização do qual fazem parte as grandes economias mundiais e os grandes países de imigração, como os Estados Unidos, Canadá, Japão, mas também a Europa, portanto, nós, mas a Alemanha, a França, portanto, vejam que em 2009 as pessoas nascidas no estrangeiro representavam 14% da população total dos países da OCDE. Portanto, vejam, a imigração é uma força motriz do aumento da população ativa na União Europeia e nos países da OCDE, uma tendência inquestionável. Nas últimas décadas nós assistimos, de facto, a este aumento da mobilidade, de facto, da mobilidade humana, tanto pessoal menos qualificado, acentuando-se, de facto, esta mobilidade pessoal mais qualificada. E vocês veem, portanto, nos últimos anos e nesta sociedade de conhecimento, o acentuar, portanto, da procura de trabalho na economia global em determinados setores, saúde, educação, serviços pessoais e sociais. Vejam, por exemplo, o caso da saúde dos médicos e dos enfermeiros. Os grandes países, portanto, as grandes economias, de facto, a recrutarem fortemente população de saúde, enfermeiros, médicos, etc. As migrações de pessoal de saúde intensificaram, de facto, na última década, particularmente na maior parte dos países da OCDE, mas a crise económica e o controle das finanças públicas estão a afetar mesmo o número de trabalhadores recrutados no setor. Não é por acaso que vocês mesmo veem, no caso português, digamos, a saída, de facto, do pessoal de saúde, médicos, enfermeiros, portanto, para outros países, portanto, nomeadamente da Europa, que, de facto, solicitam os países mais desenvolvidos. De facto, portanto, nós vemos, de facto, este fator de atração induzido pela mundialização que diz respeito a esta mão de obra mais qualificada. E irão ver, porque eu também insisto nisto, na concorrência dos países para a captação de mão de obra mais qualificada. E, de facto, os países desenvolvidos tentam captar, de facto, este pessoal mais qualificado, tomando medidas para facilitar o recrutamento de trabalhadores estrangeiros qualificados e altamente qualificados. E, de facto, vocês veem que, apesar do desemprego, há países, portanto, desenvolvidos, nomeadamente da Europa, que continuam, de facto, ainda a recrutar em alguns domínios específicos, tecnologias de informação, de comunicação, da saúde e da educação. Mesmo que a turbulência financeira tenha, de facto, e mantém, de facto, fortes restrições e a redução das entradas e também algum retorno destes imigrantes menos e mais qualificados. A OCDE assinala uma queda dos fluxos de imigração de livre circulação e de imigração laboral para os países desta organização de 2008 a 2010 devido à crise económica global. Nitidamente, por exemplo, em 2010, a migração de livre circulação representou 20% dos fluxos migratórios permanentes e a migração de mão de obra apenas 21% do total. As famílias dos trabalhadores foram a principal categoria de entrada, representando 36% dos fluxos, sendo a migração humanitária de apenas 6% da mão de obra na União Europeia. E vejam esta tendência que é de facto importante. Outras observações muito importantes no contexto atual é, portanto, o desenvolvimento das políticas migratórias e as restrições no que toca, de facto, à migração laboral.
de imigração, as políticas são formalmente restritivas, particularmente no que diz respeito aos imigrantes não qualificados. E, de facto, a migração de trabalho temporário foi um dos primeiros canais de imigração a ser afetado pela recessão económica, nomeadamente em Portugal e Espanha, países da OCDE onde o trabalho temporário mais pesa na força laboral estrangeira. E vocês podem ver alguns exemplos, por exemplo, desde 2008 foram adotadas disposições para que imigrantes desempregados não renovem as autorizações temporárias, e alguns países que os fizeram. Foi fornecida ajuda para o seu regresso e até foram reduzidas algumas cotas, nomeadamente também em Portugal esta tendência, portanto, se apressou. Isto é uma tendência, efetivamente, nos últimos mais recentes anos. Portanto, para o próprio novo regime jurídico, portanto, de entradas, permanência e afastamento de estrangeiros, em Portugal também vai nesta tendência, obviamente. Atenção também a esta questão, portanto, deste recrutamento seletivo de imigrantes, de acordo com as necessidades laborais. Os imigrantes são escolhidos cada vez mais. As políticas tornam-se cada vez mais seletivas, com base nas competências linguísticas, experiência profissional, nível de instrução e idade. E reparem, há toda uma discussão, obviamente porque esta questão não é pacífica, dos vários especialistas, portanto, nas diversas áreas, sobre esta questão da regulação dos fluxos de mão para legalizar, isto é, porque a mobilidade do trabalho constitui, de facto, uma fonte de novas estratificações sociais, como alguns sociólogos, nomeadamente este que eu assinalo aqui. E o direito a migrar, como um direito humano fundamental, e a necessidade de ultrapassar barreiras à mobilidade, tem sido levado a cabo por certos organismos internacionais, como, por exemplo, a Unesco e como, por exemplo, portanto, as Nações Unidas. Esta questão, de facto, é muito importante e não é fonte, obviamente, pacífica. Vejam que, obviamente, também nesta questão do tentar captar, digamos, os mais qualificados, portanto, e de corresponder às necessidades do mercado de trabalho, a própria Lei de Imigração de 2007 mostra esta preocupação, nomeadamente de captar os mais qualificados, uma vez estes investigadores, portanto, e todas as pessoas, portanto, efetivamente altamente qualificadas para instituições públicas ou privadas, nomeadamente empresas. E, de facto, é uma tendência de, como vos digo, portanto, dos países, digamos, atualmente dos países de imigração. E vejam mesmo a nova lei de imigração, a preocupação também por introduzir também o cartão azul europeu, de facto, um cartão que efetivamente tentando, não é, imitar, portanto, medidas já tomadas por grandes países de imigração, como os Estados Unidos, etc., em relação à captação do pessoal mais qualificado, uma preocupação europeia muito real, portanto, nos últimos décadas. É verdade, portanto, que vocês veem como a imigração, como noutros contextos, e no caso português é bem explícito disso, está estritamente associada aos níveis de crescimento económico e geração de emprego correspondentes. A imigração é um fator regulador do mercado de trabalho, portanto, vocês veem, de facto, estas entradas e estas saídas e estas repercussões em tempo de crescimento ou em tempo de crise. Vocês veem o exemplo, portanto, mesmo em Portugal. No final dos anos 90, a imigração assegurou, impulsionada pela elevada procura de trabalho resultante da dinâmica no setor da construção, associada a grandes projetos de infraestruturas e a alguns setores de serviços. E, de facto, o que se passou, de facto, em Portugal, que vocês conhecem melhor, portanto, seja, portanto, o auge, o aumento da imigração no início dos anos 2000, todo o processo também, portanto, de regularização, portanto, de pessoas, portanto, existente, o que representam os estrangeiros, portanto, na sociedade portuguesa, reparem, né, da população portuguesa, mesmo assim 4,3% da população residente, mesmo que seja em um número modesto em relação aos grandes países, portanto, da imigração, e algumas das tendências das principais comunidades que estão mais representadas, como vocês sabem, em situação legal, portanto, brasileiros, ucranianos, cabo-verdianos, mas como vocês sabem, as estatísticas das migrações internacionais escondem muito parte da realidade, vocês sabem bem isso. Não apanham, de facto, toda a população que está necessariamente em situação dita clandestina, etc., mas, por exemplo, toda a população mesmo de origem imigrante, que tem uma nacionalidade, portanto, do país de acolhimento, nomeadamente português, etc. Portanto, as estatísticas da imigração apenas, de facto, escondem muito da realidade concreta, portanto, dos números. Vocês, portanto, podem ver, de facto, algumas tendências também para o caso português, portanto, e, nomeadamente algumas tendências que até alguns estudos mostram como, de facto, a grande taxa de emprego entre as mulheres imigrantes, portanto, em Portugal. Vejam, queria entrar mais especificamente nesta questão da crise, os efeitos que, de facto, esta crise tem tido sobre a população imigrante, nomeadamente em termos de mecanismos de desemprego, precariedade
quais há de facto uma evidência clara em todos os países, portanto, desenvolvidos. Os imigrantes foram fortemente afetados por esta crise e as taxas de desemprego são enormes. Vejam, por exemplo, eu trouxe alguns dados. A taxa de desemprego entre os estrangeiros aumentou em 4 pontos percentuais entre 2008 e 2011 nos países da OCDE, comparativamente aos 2,5 pontos para os cidadãos nacionais. Ainda mais preocupante é o aumento do desemprego de longa duração entre os imigrantes, representando estes, na maior parte dos países, 14% a 30% do aumento do desemprego total de longa duração. E esta questão, de facto, é muito importante e vocês vejam o caso, eu trouxe alguns dados mesmo já a partir de 2009, 2010 para alguns países. Em Espanha, por exemplo, no quarto trimestre de 2010, a taxa de desemprego entre os estrangeiros era de 29,3%, ao passo que a percentagem para os nativos era de 18,4%. No Reino Unido, dados oficiais de 2008 já indicavam que, devido à recessão, o recuo de imigrantes vindos do leste europeu foi de 44%. Mas vejam muitos outros dados preocupantes sobre esta questão, porque têm muita informação. Por exemplo, segundo dados, portanto, dados do Eurostat já para 2008, se a taxa de desemprego dos nacionais era de 6% para os países da União Europeia a 27%, já entre os estrangeiros a taxa subia para 10%. E no caso português, os valores apontados eram de 7% para os nacionais e 9% para os estrangeiros. Mas estes números não traduzem o aumento significativo do desemprego nos anos mais recentes. E vocês podem também ver, em 2009, se a taxa de desemprego dos nacionais era de 9,1%, no caso dos estrangeiros atingiu 16,4% e para os estrangeiros não pertencentes à União Europeia a 27% era 17,3%. E vocês, portanto, veem estes exemplos do desemprego, nomeadamente juvenil. As taxas de desemprego juvenil entre os jovens imigrantes são extremamente elevadas. Não só entre os jovens nacionais, vocês também veem o que se passa, e o exemplo do caso português é bem claro disso, onde neste momento 35,5% dos jovens portugueses estão desempregados. Mas vejam, portanto, taxas elevadíssimas de desemprego, portanto, entre os mais jovens. E reparem, já em 2009, por exemplo, já eram 15% nos Estados Unidos, 20% no Canadá, 24% na União Europeia, a 25%. Em média, nos países europeus da OCDE, 24,5% dos jovens imigrantes estavam desempregados no terceiro trimestre de 2010, ao passo que a percentagem para os nacionais era 19,6%. Outra questão também muito importante, a incidência do emprego temporário e, obviamente, de empregos atípicos, de empregos a tempo parcial e de contratos a termo, também é uma tendência muito evidente quando pegarmos nos dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, porque é, de facto, o organismo que tem a maior fonte de dados, de facto, e que cobre os grandes países, portanto, de imigração. Vocês podem, portanto, ver. Outras tendências que são interessantes. Sabem que, de facto, as mulheres imigrantes foram mais poupadas, de facto, na crise, portanto, dos homens, devido, de facto, aos setores em questão, portanto, obviamente, inseridas e, portanto, que são, de facto, setores menos variáveis e menos suscetíveis às variações conjunturais da atividade económica. E, portanto, elas foram mais poupadas. Nós vemos os homens imigrantes e os homens em geral, como vocês podem ver nas estatísticas do desemprego, em que praticamente agora são iguais homens e mulheres, quando, de facto, obviamente, no passado, portanto, as mulheres tinham taxas de desemprego muito mais elevadas. E, de facto, isto tem a ver, de facto, com os setores de atividade que foram mais poupados à crise. Nós vemos, portanto, o aumento assim, de empregos de imigrantes em alguns setores, educação, saúde, cuidados prolongados, serviços domésticos, ao passo que houve uma retração noutros, como a construção, como as finanças, como o comércio. Mas também vos tenho a dizer que quando nós analisarmos, portanto, todas estas evoluções, estas estatísticas, nós vemos que os trabalhadores menos qualificados são, de facto, os mais afetados pela crise, sejam eles imigrantes ou não imigrantes. Esta questão é muito importante também. E, portanto, vocês veem que os imigrantes tendem a estar sobre-representados em setores mais sensíveis às flutuações da atividade económica, geralmente têm contratos menos seguros, são, em grande parte, também trabalhadores temporários, com menor estabilidade no emprego e maior facilidade de redução em período de contração da atividade económica. Muitos dos empregos ocupados pelos trabalhadores migrantes situam-se em atividades fortemente subordinadas a variações conjunturais e sazonais, como a construção, a hotelaria, a restauração, etc. Outras tendências também, vejam, por exemplo, eu chamo-vos a atenção, como, por exemplo, a questão da imigração laboral temporária tem sido um fator fundamental de competitividade, nomeadamente em alguns setores fortemente sazonais, como mesmo unidades de produção de frutos e legumes, portanto, mediterrâneos na Europa.
e como também, por exemplo, nós em Portugal vemos, portanto, esta forte também atenção desta população, portanto, migrante nos empregos temporários, vocês também veem aí, portanto, algumas estatísticas. Vejam, por exemplo, neste estudo da OCDE, como é que a OCDE diz por que razões, 3 razões, os imigrantes são mais sensíveis à pressão económica. A vida das razões. Portanto, isto é um resumo, portanto, deste estudo da OCDE. Têm tendência a estar empregados em atividades de caráter cíclico, como já vos chamei a atenção, onde encontram emprego. O custo da rotação dos trabalhadores é consideravelmente inferior para os que nasceram no estrangeiro, comparativamente aos nacionais. O conhecimento e a experiência do mercado de trabalho é mais limitado. Entram neste ocupando mais frequentemente empregos temporários, menos atrativos para os nacionais. Há sobre-representação dos imigrantes na construção, hotelaria e restauração, setores de grande utilização de contratos temporários. Mas mais ainda, os imigrantes são mais vulneráveis à recessão porque a discriminação intensifica-se quando a crise aumenta e a economia abranda. Na prática, a discriminação nem sempre é fácil de provar. E cada vez mais nós verificamos isso ao nível, obviamente, vocês penso que alguns saberão ao nível das questões laborais e da legislação e dos direitos laborais. Portanto, alguns autores examinam, por exemplo, o impacto do ciclo de negócios sobre as mudanças de emprego para as minorias raciais nos Estados Unidos e apoiam a hipótese que os últimos a entrar são os primeiros a partir. As minorias raciais, os negros, são os primeiros a ser despedidos quando a economia abranda. E, portanto, nós vemos também todo um contexto de aumento da concorrência à escala mundial, acompanhado de uma flexibilidade e de uma informalização crescente da produção e das relações de trabalho. É, de facto, uma tendência, infelizmente, portanto, mundial neste contexto. No contexto da globalização, a deslocalização e a procura de competitividade de preço tem levado à degradação das condições de trabalho e à perda de emprego nos países desenvolvidos, tais como na Europa e mesmo nos Estados Unidos. E a existência deste, que de facto tem novamente bem pertinência esta palavra, do exército de mão de obra disponível, de onde fazem parte trabalhadores migrantes, alguns sem estatuto legal, que lhes permita exigir condições de trabalho e salariais mínimas, aumenta o clima de competição num contexto de grande discrepância entre a oferta de mão de obra e o número de empregos disponíveis e dificuldades da força e densidade da organização sindical. E é, de facto, este contexto. Obviamente que há uma intensificação da competição mundial e com esta desregulamentação que afeta direitos económicos e sociais, que afeta, portanto, direitos cívicos e políticos e que, de facto, apela a todo um novo contexto de globalização. Vocês também veem o caráter eminentemente económico da imigração em Portugal, quando, por exemplo, se pegarmos em algumas taxas de desemprego, algumas que vocês conhecem. No recenseamento, por exemplo, de 2001, a taxa global de desemprego era de 6,8%, enquanto para os trabalhadores imigrantes seria da ordem dos 4% na análise dos processos de regularização de 2001. Estão a ver a necessidade fortemente de mão de obra, obviamente, e de mão de obra estrangeira, para levar a cabo o crescimento que foi levado a cabo nesta altura. Portanto, a análise da distribuição dos estrangeiros por grupos profissionais em Portugal mostra que há uma segmentação do mercado de trabalho em função da origem da imigração. Ao longo das últimas décadas, afirmou-se progressivamente uma etnicização de alguns setores do mercado de trabalho e as estatísticas, portanto, mostram-nos, até com alguns quadros e algumas estatísticas presentes, talvez essa realidade vocês conhecem melhor. E vocês veem, portanto, porque de facto também alguns, nomeadamente os homens fortemente concentrados na construção civil, são obviamente fortemente afetados, portanto, pelo desemprego. E vocês, portanto, podem ver, portanto, algumas estatísticas. Já no final de 2005, a taxa de desemprego dos estrangeiros era 2,8% contra 7,5% para os nacionais. E grande parte dos que procuravam emprego estava a renovar o título de permanência em Portugal e, para isso, precisavam de um contrato de trabalho, correndo o risco de entrar em ilegalidade. Não é só a crise económica fator explicativo, como também se verifica a substituição por cidadãos indocumentados, que é mão de obra mais flexível e barata. E a questão, portanto, este problema de facto é um problema, portanto, muito pertinente para a questão, obviamente, da coesão salarial e para a coesão social. E vocês também veem, eu peguei já há alguns meses, portanto, há algum tempo, algumas estatísticas do desemprego. Nós temos algumas estatísticas do desemprego, portanto, por nacionalidade, quando pegarmos nas estatísticas mensais do Instituto de Emprego e Formação Profissional, e vocês vão também alguma realidade do desemprego dos estrangeiros em Portugal, mas como sabem que isto é apenas a ponta do iceberg, porque evidentemente isto não manifesta exatamente, vocês sabem que é de facto preciso, em condições para ser registado, portanto, como desempregado, e muitos dos estrangeiros não têm ainda, porque não estavam, portanto, condições, não é, para ter direito aos subsídios de desemprego, para estarem
portanto, também isso a registrar nos e-mails. Mas, também vos lembro, algumas das taxas de desemprego, portanto, que se vivem atualmente em Portugal, vocês, portanto, podem ver